Nesse trecho de Macabeus, capítulo 13, a liderança de Simão se solidifica. Ele se aproveita da traição de Trifão, que assassina o rei Antíoco, para negociar um acordo com o rei legítimo Demétrio II. As conquistas militares de Simão em Gazara e na fortaleza de Jerusalém são celebradas como o fim do domínio estrangeiro. O capítulo marca o início de uma nova era para a nação, com o povo datando seus documentos a partir do reinado de Simão, o que simboliza a plena autonomia da Judéia. Vamos à leitura. 1 Macabeus, capítulo 13, dos versículos 31 ao 53. Trifão, que serviu o jovem rei Antíoco com duplicidade, mandou assassiná-lo. Reinou em seu lugar e usurpou o diadema da Ásia. Ele causou muito mal ao país. Simão ergueu as fortalezas da Judéia, muniu-as com torres altas, com grandes muros e portas, e ferrolhos e as abasteceu com víveres. Escolheu mensageiros e enviou-os ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse o país, porque Trifão o havia submetido inteiramente à pilhagem. O rei Demétrio mandou-lhe sua resposta e escreveu-lhe nesses termos: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e ao povo judeu saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviaste, e estamos dispostos a concluir convosco uma paz sólida, bem como a escrever aos funcionários que vos dispensem dos impostos. Tudo o que foi decidido a vosso favor está confirmado, e as fortalezas que construíste são vossas. Nós vos perdoamos todos os erros e as faltas cometidas até o dia de hoje. Renunciamos a coroas que nos devias, e se existe ainda em Jerusalém outras dívidas a pagar, não se paguem mais. Finalmente, se existe entre vós alguns que sejam aptos a se alistarem em nossa guarda, que eles o sejam e que a paz reine entre nós. Foi no ano 160 que o jugo dos pagãos foi afastado de Israel. O povo começou a datar os atos e os contratos do primeiro ano de Simão, sumo sacerdote, chefe do exército e governador dos judeus. Nessa época, Simão marchou contra Gazara e cercou com suas tropas. Construiu uma torre móvel, levou para perto da cidade. Atacou uma das torres e apoderou-se dela. Da torre móvel, os soldados lançaram-se na cidade, causando ali uma grande confusão, de modo que os habitantes, com suas mulheres e filhos, apareceram sobre os muros, rasgaram suas vestes e pediram com altos brados a Simão que os poupasse. Não nos trate conforme nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão perdoou-os e não prosseguiu o ataque. Não obstante, expulsou-os da cidade e mandou purificar todas as casas onde se achavam os ídolos. Em seguida, fez sua entrada triunfal ao som de hinos e de cânticos de louvor. Fez desaparecer dali toda impureza e trouxe de volta os habitantes fiéis à lei. Fortificou e construiu para si mesmo uma morada. Os ocupantes da fortaleza de Jerusalém, que não podiam sair para ir à cidade, comprar e vender, achavam-se numa grande miséria, e um bom número deles morreu de fome. Suplicaram a Simão para que lhe concedesse a paz. Ele a concedeu, mas os expulsou de lá e purificou a fortaleza de todas as suas contaminações. E entrou nela no dia 23 do segundo mês, no ano 161, com cânticos e palmas, harpas, símbolos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. Ordenou também que esse dia fosse celebrado a cada ano com regozijo. Fortificou a montanha do templo, na parte próxima à fortaleza, e habitou ali com seus companheiros. Em seguida, verificando que seu filho João se tornara um homem, confiou-lhe o comando de todas as tropas, e João foi residir em Gazara. O resumo do capítulo 14 de Macabeus é um triunfo de reconhecimento. Ele descreve a era de paz e prosperidade sob a liderança de Simão e celebra suas conquistas militares e diplomáticas. O ponto alto é o decreto que estabelece Simão como líder supremo, unindo as esferas religiosa e política. Este documento não apenas oficializa a independência da Judéia, mas também inicia a dinastia dos Asmoneus, que governaria Israel por mais de um século, marcando o fim da luta dos Macabeus e o início de uma nova fase na história de Israel. 1 Macabeus, capítulo 14. Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média,
para ir organizar um exército de socorro para sua luta contra Trifão. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, este, desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou Arsaces e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz, enquanto viveu Simão. Ele procurou o bem-estar de seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Ampliou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muito dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Bet-Su e da fortaleza de Jerusalém, que purificou de suas impurezas e ninguém ousava opor-lhe resistência. Cada um cultivava em paz sua terra. O solo lhe dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os anciões assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se de troféus e de equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda parte, até a extremidade da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo Israel exultava. Cada um podia assentar-se sob sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los e os reis nessa época foram abatidos. Protegeu os humildes do seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A notícia da morte de Jonatas chegou a Roma e também a Esparta, provocando grandes pesares. Mas logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em placas de bronze que renovava a amizade e a aliança, outrora concluída com seus irmãos Judas e Jonatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém. Eis a cópia daquela que enviaram aos espartanos. Os arcontes da cidade de Esparta, ao sumo sacerdote Simão, aos anciões, aos sacerdotes e ao povo judeu, seu irmão, saudações. Os mensageiros que enviastes ao nosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos como segue a proposta que eles fizeram às deliberações do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jação, vieram a nós da parte dos judeus para renovar sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-los com honra e depositaram uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos, para que ficasse na memória do povo de Esparta. Sobre isso enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou Numênio a Roma, com um grande escudo de ouro, que pesava 1000 minas para firmar aliança com os romanos. Quando o povo foi informado disso tudo, disse: que sinal de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo, seus irmãos e a casa de seu pai mostraram-se valorosos, venceram os inimigos de Israel e asseguraram-lhe a liberdade. Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze e colocaram-nas entre as colunas conservadas no Monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elu, no ano 162, o terceiro ano do pontificado de Simão, sumo sacerdote insigne em Assaramel, na grande assembleia dos sacerdotes, do povo, dos chefes da nação e dos anciões do país, foi declarado o seguinte: no momento em que as guerras renasciam sem cessar no país, Simão, filho de Matatias, descendente de Joaribe, e seus irmãos expuseram-se ao perigo e resistiram aos inimigos de sua pátria para salvar o templo e a lei, levando o seu povo uma grande glória. Jonatas reuniu seu povo e tornou-se o sumo sacerdote. Depois foi reunir-se a seu povo. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar a mão sobre os lugares santos. Mas então se levantou Simão, combateu por sua nação, distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens de seu exército e pagar seu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, assim como Bet-Su, que se situa na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se acha na costa, Gazara, na região de Azoto, outrora povoada de inimigos, que ele substituiu por judeus, e muniu todas essas cidades com o que era necessário para sua defesa.
O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para sua raça. Escolheu para chefe sumo sacerdote, por causa de tudo que ele havia efetuado, pela justiça e fidelidade que guardou a sua pátria e porque procurava de todo modo exaltá-la. Sob sua autoridade, o povo tinha chegado a rechaçar os pagãos de seu território e a expulsar os ocupantes da cidade de Davi, em Jerusalém, lugar no qual haviam estabelecido uma fortaleza e da qual saíam para marchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, fortificou-a para proteger o país e a cidade, e ergueu os muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote, contou no número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados, e que tinha recebido com honra os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendente para os trabalhos, as regiões, os armamentos e as fortificações, que ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que no país todos os documentos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou do sacerdote rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem sua autorização, vestir-se de púrpura ou usar fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse um de seus artigos seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas normas. Simão aceitou. Prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes, e exercia a autoridade suprema. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em placas de bronze e colocada no lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro, à disposição de Simão e de seus filhos. Hoje iniciamos mais um livro, 1 Coríntios, e no resumo de hoje é uma introdução poderosa que estabelece os principais temas da carta. Paulo começa com gratidão, mas rapidamente aborda as divisões na igreja, criticando a lealdade a líderes humanos. Ele reafirma a centralidade e a unicidade de Cristo, lembrando aos coríntios que a sua fé é fundamentada na cruz e não na sabedoria ou na eloquência de qualquer homem. 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós se usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então estaria Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado por vós? É em nome de Paulo que fostes batizados? Graças a Deus não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizado em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estefanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais.
Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Nesse trecho do Salmo, o salmista descreve a bem-aventurança daqueles cuja força vem do Senhor. Ele usa a imagem de uma peregrinação para o templo em Jerusalém, mostrando que essa jornada, embora possa ser árdua, é uma fonte de bênçãos e renovação espiritual. O vigor dos peregrinos aumenta a cada passo, pois o seu objetivo final é encontrar-se com Deus em Sião. Salmo 83, dos versículos 6 ao 9. Feliz o homem cujo socorro está em vós, e só pense em vossa santa peregrinação. Quando atravessa o vale árido, eles os transforma em fonte, e a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos. Seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos exércitos, escutai minha oração, prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 2, ensina que a sabedoria é a capacidade de enfrentar as provações da vida com humildade, paciência e uma fé inabalável em Deus. A provação não é um sinal de abandono, mas uma ferramenta de purificação divina. A recompensa para os fiéis é a certeza da misericórdia de Deus e a promessa de que a fidelidade jamais será em vão. Eclesiástico capítulo 2, dos versículos 1 ao 9. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caias. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.